boa tarde, pessoal. Estamos gravando a partir desse momento, então vocês lembram que ao se manifestar na aula, você está concordando com os termos de uso de imagem e voz. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquele estudo de como usar dados, de como aproximar o comportamento de um certo conjunto de dados, como usar uma função para aproximar o comportamento da função que gerou esses dados, tá? Só que hoje a gente vai ver isso numa outra perspectiva. Nas duas aulas anteriores, a gente viu isso na perspectiva do ajuste de curvas. Hoje a gente vai ver na perspectiva de um processo de interpolação. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Imagine o seguinte, imagine que você tenha que lidar na solução de um problema com uma função complicada. E o que eu quero dizer por função complicada pode ser algo assim, por exemplo, essa função aqui tem uma fórmula complexa, chata, né? Como não é complexa no sentido de números complexos, é complexa que ela é cheia de complexidade, né? Tem logaritmo natural, tem exponencial, tem raiz quadrada, tem cubo. Então, imagine que eu pedisse para vocês derivarem essa função aqui. Vocês gostariam que eu colocasse calcular a derivada dessa função na prova? Não é uma tarefa impossível, mas é uma função chata de derivar à mão, né? Esse é um contexto possível, mas mais frequente do que isso é a gente lidar com funções complicadas nesse segundo contexto aqui. Aqui eu tenho uma fórmula complicada. Aqui eu não tenho uma fórmula. O que é aqui, esse segundo contexto onde não tem fórmula? Onde está a função aí? Eu estou vendo um computador com um foguete dentro. Eu estou representando aqui um possível simulador computacional. Você pode ter um software, por exemplo, que calcula a trajetória de um foguete. Você coloca de entrada nesse software algum parâmetro, por exemplo, as condições de vento na hora do lançamento do foguete, a quantidade de combustível que ele carrega, temperatura naquele momento, tá? o ângulo de lançamento, e você vai pegar como saída aqui alguma informação da trajetória, tá? Você tem simuladores computacionais para isso, tem para muitas outras coisas. Eu já dei outros exemplos aqui nesse curso, como análise de um veículo espacial entrando na atmosfera, colisão de um veículo terrestre. Imagina que você tem um simulador, dentro desse simulador tem um conjunto de equações. Você pode olhar um simulador numa perspectiva caixa preta, que é o seguinte, entra uma informação, sai uma previsão. Uma função é o quê? Uma máquina onde entra um número x e sai um número que é dado por essa fórmula aqui, né? Isso é essa função. Isso aqui também é uma função. Entram informações, sai uma previsão, você tem uma máquina, tipo uma função agindo aqui, tá? O que a gente vai ver hoje, interpolação, é uma técnica que é muito, muito útil para lidar com funções definidas nesse contexto aqui, sem uma fórmula explícita, tá? Existe uma função, mas eu não conheço a fórmula dela. Pode ser uma fórmula complicada demais, em alguns casos você não tem uma fórmula em termos de funções elementares como essa, mas tem uma relação funcional embutida aqui nesse programa de computador, tá? Eu pergunto o seguinte, imagine que eu queira manipular essas funções, por exemplo, eu posso querer derivar, eu posso querer... Dá para derivar isso aqui, é chato, mas dá. Dá para integrar isso aqui, é chato, mas dá. Mas e nesse contexto aqui onde eu não tenho uma fórmula? Imagine que eu preciso derivar para otimizar alguma coisa, ou eu preciso integrar para calcular uma certa informação da trajetória. Como é que eu faço, principalmente nesse contexto aqui onde eu não tenho uma fórmula? Alguma ideia? Ninguém tem ideia? Então eu vou dar uma dica aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproximar a função complicada por uma função mais simples.
e eu vou manipular essa função mais simples como se ela fosse a função complicada. O resultado dessa manipulação vai ser uma aproximação para a manipulação que eu faria com a função original. Está entendida a ideia fundamental aqui? Agora, como é que eu crio essa aproximação, essa função simplificada que aproxima a função complicada? A ideia é o seguinte, eu preciso conhecer a função complicada em alguns valores. Eu vou ter que calcular a função complicada em alguns valores e eu vou usar a informação contida nesses poucos valores que eu conheço da função complicada para criar a função simplista. Essa é a ideia fundamental de um processo de interpolação. Você usa algumas informações conhecidas, alguns pontos, para criar uma função que aproxima a função que gerou esses pontos. Tá? Eu vou recordar a diferença entre interpolação e regressão, que são as duas ferramentas que a gente tem para aproximar o comportamento de um certo conjunto de dados. Duas aulas atrás eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo aqui. Eu tenho pontos. Interpolação, um processo de interpolação define uma curva que vai passar por todos esses pontos. Um processo de regressão define uma curva que vai passar próxima a todos esses pontos. O contexto que a gente viu regressão era um contexto em que eu tinha muitos dados e dados com ruídos. Então, naquele contexto de muitos dados e com ruído, em geral, regressão é bem mais robusta para identificar tendência que aproximação, que interpolação. Porém, eu posso ter um contexto tipo esse aqui, eu tenho poucos dados, ó. Eu tenho 4 pontos aqui só, e esses pontos não parecem estar com ruído, não parecem estar tão corrompidos assim por ruído, como era evidente naqueles pontos da outra aula, né? Nesse contexto aqui, pessoal, a tendência desses dados pode ser bem aproximada, em geral, por um processo de interpolação. Você pode ver que essa curva aqui está capturando um pouco o comportamento desses dados, enquanto que essa aqui, a regressão aqui nesse caso, não parece que está capturando tão bem a tendência deles, né? Então, hoje a gente vai se preocupar com esse primeiro contexto aqui. Qual o problema de interpolação? Eu te dou n mais 1 pontos distintos. Por distintos, eu quero dizer o seguinte. Cada ponto aqui é um par ordenado xy. E esses pontos são distintos porque as abscissas são todas diferentes entre si. Tá? Qualquer i e j que eu fixar aqui, as abscissas são diferentes. x0 é diferente de x1, x0 é diferente de x2, x0 é diferente de xn. Mas x1 também é diferente de x2, de x3, de xn e assim por diante. Tá? O que eu quero fazer aqui é encontrar uma função interpolante e que o gráfico dessa função passe de modo que o gráfico dessa função passe por todos os pontos que eu tenho aqui. Então, se o gráfico passa por todos os pontos, como eu estou vendo aqui, o P do x0 tem que ser o y0. O P do x1 tem que ser o y1. Em mais geral, o P de xj tem que ser o yj para qualquer j que eu colocar aqui. Esse é o problema de interpolação, determinar uma função que ela contenha em sua imagem todos esses pontos aqui, desse conjunto de dados conhecido. Como é que é o processo de interpolação, então? Como é que eu resolvo esse problema aqui? Aqui vocês têm uma espécie de receita para isso. O primeiro passo é eu definir uma forma para a função interpolante. Aqui eu estou definindo essa função interpolante como uma combinação linear dessas funções φ aqui. Eu escolho um conjunto linearmente independente de funções φ, como a gente fez lá na regressão, lembra? Vocês tinham liberdade para escolher as funções que vocês queriam colocar na função regressora lá. Vocês têm a mesma liberdade aqui para colocar na função interpoladora. E depois vocês determinam os coeficientes aqui, de modo que essa função tenha a característica desejada. Lá em regressão, a característica desejada é que a curva definida por essa função passasse próxima a todos os pontos. Minimizasse a distância entre os pontos e a função, lembra? Aqui é diferente. Aqui, a característica desejada é que a curva passe por todos esses pontos. Então, eu tenho que determinar os coeficientes CJ de modo a fazer essa curva passar por todos os pontos.
Lá no contexto de regressão, a gente determinava esses coeficientes resolvendo um sistema linear retangular, não era? Aqui eles vão ser determinados também resolvendo um sistema linear, só que vai ser um sistema linear quadrado, porque a quantidade de coeficientes que eu tenho aqui é exatamente igual à quantidade de pontos que eu tenho. Eu tenho n mais 1 pontos, né? Por quê? x0, x1, xn. De 1 a n eu tenho n pontos. Como eu tenho que somar esse primeiro par aqui, que está indexado por 0, eu fico com n mais 1 pontos. Se vocês olharem aqui os coeficientes, de 1 a n eu tenho n coeficientes. Quando eu somo o coeficiente C0, eu fico com n mais 1 coeficiente. Tá? Como é que eu obtenho um sistema linear que precisa ser resolvido para determinar esses coeficientes? Vamos ver aqui. A função interpolante que eu estou propondo tem essa cara aqui. Eu sei o seguinte, eu sei que se eu colocar o x0 de entrada aqui nessa P, o valor que tem que sair é y0. Isso é uma condição necessária para que a imagem da função P contenha o par x0 e y0. Se eu colocar o x1 de entrada na função P, a saída tem que ser o y1, pela mesma razão de antes. E se eu colocar o xn de entrada na função P, a saída tem que ser o yn. Tá? A função P, eu estou assumindo que ela tem esse formato que vocês estão vendo aqui. Então, quando eu coloco x0 nessa fórmula aqui, eu fico com Cn, φn de x0, mais Cn menos 1, φn menos 1 de x0, etc. C1, φ1 de x0, C0, φ0 de x0. Se eu fizer a mesma coisa nas demais equações, eu fico com esse sistema de equações que vocês estão vendo aqui. Eu lembro que as funções φ você escolheu, então você conhece elas. Então, quando você coloca números de entrada aqui conhecidos, esse φn de x0, φ1 de x0, φ0 de x0 são números. Idem lá. Quem é desconhecido aqui são esses 6, que são coeficientes, né? Isso aqui são números vezes incógnitas, então incógnitas elevado à potência 1. Então isso aqui é um sistema linear, né? Nos 6. Que eu posso escrever desse jeito aqui. φn x0, φn menos 1 de x0, φ1 de x0, φ0 de x0. Essa é a primeira linha. A segunda linha é idêntica a menos da troca do x0 por x1. E assim vai. A última linha eu coloco xn. Então isso aqui é muito parecido com o que a gente viu lá na regressão, né? A única diferença é o seguinte, o número de coeficientes a ser determinado aqui agora é exatamente igual ao número de linhas dessa matriz. Então esse é um sistema quadrado. Lá na regressão, a diferença é que o número de coeficientes aqui era igual ao número de colunas, porém era diferente do número de linhas, né? Eu tinha muito mais linhas do que colunas em geral. Então era um sistema que tipicamente não tinha solução. Aqui, no sistema quadrado, o sistema quadrado tipicamente tem solução única, né? Agora, a escolha das funções φ como sendo linearmente independentes e esses pontos como sendo pontos distintos me garante que o determinante dessa matriz é diferente de zero. Então, por conta disso, esse sistema aqui tem uma solução única. Tá? Para determinar aquela minha função interpolante, a única coisa que eu preciso fazer é montar esse sistema e resolvê-lo. Eu queria, então, partir agora para um experimento computacional. Eu vou dar um código para vocês, eu vou colocar no chat, esse código que vocês estão vendo aqui. Deixa eu só explicar o que ele vai fazer. Lembra aquela função complicada do início da aula? Esse código aqui, o que ele vai fazer é, eu vou avaliar essa função complicada em 5 pontos. Eu vou pegar 5 valores de x, eu vou calcular o f de x em 5 pontos, e eu vou interpolar uma função que passa por esses 5 pontos. E vou usar essa função interpolada como um aproximante para a função f original. Tá? Vocês estão vendo aqui aquela f lá do início da aula. Eu estou pegando 5 valores de x aqui, e os valores de y vão ser obtidos como? Avaliando essa função f nesses 5 valores aqui. O y dat está aqui.
Depois eu vou fazer um vetor xgrid, que é um grid bem refinado, tá? De 0.1 até 10, e o ygrid vai ser o f desse xgrid. Isso aqui, essa linha aqui, é para poder traçar o gráfico dessa função aqui com bastante resolução, tá? Se eu colocar só 5 pontos, ele vai ficar meio pontos ligados por segmentos de reta, assim, né? Você não vai capturar os detalhes finos de mudança de curvatura. Já com esse grid aqui, a gente consegue. Deixa eu falar para vocês os dois aproximantes que eu vou fazer aqui. Como é que é a função? ln exponencial de raiz de x é ln de x vezes exponencial de raiz de x sobre ln de 1 mais esp de x mais x ao cubo. Eu vou usar duas funções para aproximar isso, tá bom? A minha primeira função, eu vou usar um polinômio de quarto grau. Alfa não, C, né? C4, x à quarta, C3x ao cubo, mais C2, x ao quadrado, mais C1x, mais C0. Quantos coeficientes eu tenho aqui? 3, 4, 5, né? E o meu aproximante P2 não vai ser polinomial, não. Ele vai ter até um componente polinomial, mas ele não é todo polinomial, não. Também tem 5 parâmetros, né, a ser determinados. Só que a forma que eu usei para essa segunda curva aqui é diferente, né, da primeira. A ideia aqui é o seguinte, essa função aqui, ela tem um gráfico, alguma coisa assim. O que eu vou fazer aqui é pegar 5 pontos e eu vou buscar uma função que passe por esses 5 pontos, de modo a aproximar a função vermelha. Eu estou aproximando a função vermelha por uma função amarela. Tá clara a ideia? Eu vou aproximar esse f de x pelo P1 ou pelo P2 de x, tá? É uma aproximação, tem um erro envolvido, tá bom? Mas se for naquele contexto onde eu não tinha nenhuma fórmula, já é um avanço, porque eu vou passar a ter uma fórmula. Aí eu posso derivar, integrar, tá bom, pessoal? Para determinar esses coeficientes, eu tenho que resolver um sistema linear, não é? Como é que é a cara do sistema linear que eu vou ter que resolver? Para determinar essa curva aqui. Os coeficientes são C4, C3, C2, C1, C0. Essas são as incógnitas do sistema. Os pontos aqui são o quê? Y4, Y3, Y2, Y1 e Y0. Como é que é a cara aqui dessa matriz? A primeira coluna vai ter a função x à quarta, porque se vocês olharem aqui, esse aqui é o meu φ4 de x, esse aqui é o meu
φ3 de x. Esse aqui é o meu φ2 de x. Esse aqui é o meu φ1 de x. E o φ0 é quem? É 1, né? Aqui vai ter x à quarta, aqui vai ter x ao cubo, x ao quadrado, x e 1. Como é que vai ficar essa matriz aqui de fato, pessoal? x0 à quarta, x1 à quarta, x2 à quarta, x3 à quarta, x4 à quarta, x0 ao cubo, x1 ao cubo, x2 ao cubo, x3 ao cubo, x4 ao cubo. Vocês já entenderam, né? E essa última coluna aqui, ela vai ter 5 uns, tá? Olha como isso aqui é montado aqui no Octave. Eu vou pegar os valores de x elevado à quarta, valores de y ao cubo, valores de x ao quadrado, valores de x e uns. O transposto disso aqui dá aquela matriz A que eu tenho lá no quadro. Para resolver isso aqui, eu vou ter que resolver um AX igual a B. Vê se vocês concordam que o vetor B é o transposto disso aqui. Porque os dados de y é o que vão entrar do lado direito do sistema. Então, A contra a barra y transposto me dá os coeficientes. Eu vou montar a função P1 como? Primeiro coeficiente vezes x à quarta, segundo coeficiente x ao cubo, terceiro coeficiente x ao quadrado, quarto coeficiente x, quinto coeficiente. E para o segundo interpolante, a ideia é análoga. O que mudou é que eu troquei o x à quarta por exponencial de menos x ao quadrado e x ao cubo por exponencial de menos x. Tá? Mas o procedimento para calcular o polinômio é exatamente o mesmo. Deixa eu colocar esse código aqui para vocês no chat. Eu queria que vocês executassem, né, no dispositivo de cálculo de vocês. E depois vai ter uma segunda parte que é para plotar os gráficos, que é essa daqui. Ó. A parte de plotar os gráficos, ela vai dar um plot, vai dar vários plots aqui. O primeiro vai colocar os dados. O segundo vai colocar a curva verdadeira que gerou os dados. O terceiro vai colocar o interpolante P1 e o quarto vai colocar o interpolante P2. Essas outras instruções aqui são para definir o rótulo dos labels, o rótulo dos eixos, o tamanho da fonte e as legendas. E aqui limita os intervalos de x e y para exibir na tela. Vocês fizeram aí, pessoal? Me avisem aí quando vocês executarem. Professor, o Thiago disse que executou, mas apareceu o gráfico, mas deu um erro. Aí ele colocou o erro no chat. Qual o erro? X, P2 indefinidos.
X undefined, peraí. Vocês colocaram @x? Eu não vejo nenhum erro aqui não, pessoal. Ah, pode ser o seguinte. Quando eu copio e colo, pode ser que esses apóstrofos aqui, eles corrompam. No copiar e colar, talvez vocês tenham que reescrever eles manualmente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O resultado que eu tenho é esse aqui. Vocês obtiveram esse resultado? Alguém obteve? Aqui deu ruim também. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão ter o seguinte, tem esse conjunto de dados aqui. A curva que gerou eles tem esse gráfico aqui, tá? Aquela primeira função interpoladora, o polinômio, ela aproxima essa curva tracejada assim, ó. Ela tem umas ondulações que fazem ela, grosso modo, ela é parecida, né? Mas tem umas ondulações aqui que fazem ela perder um pouco de acurácia entre os pontos. Vocês concordam? O que acontece quando eu troco esses termos polinomiais de alta ordem por exponenciais decrescentes? Olha a função azul. É bem mais parecida com a função original. Estão vendo? Tá? Vamos tentar descobrir os erros aí, pessoal. Agora foi. O que estava acontecendo? Tem um erro na linha 16. Qual é a linha 16? Vamos ver aqui. O Matheus está perguntando como acha essas funções na tentativa e erro. É um pouco no tentativa e erro, mas é um pouco também de educação matemática. Deixa eu te dizer como eu pensaria isso aqui. O polinômio é sempre um candidato natural. O polinômio é a classe de funções mais simples que tem, né? Então eu tenho 5 pontos aqui, eu pensaria um polinômio com 5 coeficientes. 5 coeficientes é um polinômio de grau 4, não é? Você passa o polinômio e vê. Eu fiz isso ontem à noite, eu estava preparando essa aula. Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu fiz o polinômio, eu não copiei o segundo polinômio de livro nenhum. Eu achei no olhômetro. Como? Mas num olhômetro educado, eu achei de primeira. Eu fiz esse aqui primeiro e vi e ficou ondulado, não ficou muito legal. Como é que eu posso melhorar isso aqui? O que gera essas inflexões aqui são esses termos de mais alta ordem, né? É o quarto. Você tem quarta ordem aqui, então você tem quantas inflexões? 3, né? 1, 2, 3. Eu sabia que se eu tirasse isso aqui, eu ia acabar com as inflexões. Por outro lado, esquece esse primeiro ponto aqui. Isso aqui tem uma cara de exponencial decrescente, não é? Se eu esquecesse esse ponto aqui, deixasse só esses outros pontos aqui, eu poderia pensar que isso é uma exponencial decrescente, não é? Então, vê a ideia. Eu vou colocar uma exponencial decrescente. Mas eu sei que a exponencial de menos x ao quadrado decai ainda mais rápido. Então, eu falei, eu vou colocar 2 componentes exponenciais decrescentes aqui. E ajustou muito melhor, vocês estão vendo? Então, você pode tentativa e erro, mas
Conforme você vai amadurecendo matematicamente, você começa já a pensar: ah, não, eu olho pelos dados e sei mais ou menos a cara da função que se enquadraria ali. Você precisa conhecer muitas funções, né? Tá? Mas o tentativa e erro não tem demérito nenhum, tá, pessoal? O mundo real é assim. Não estou ensinando vocês a fazer questão de prova aqui, não. Estou ensinando vocês a usar a interpolação como uma ferramenta dia a dia, tá? Uma ferramenta para aproximar funções complicadas e desconhecidas. No mundo real é assim mesmo. Posso ir, pessoal? Eu ensinei vocês aqui a interpolar usando, em princípio, qualquer função como ingrediente fundamental aqui, né? Você vê que eu não restringi, eu só pedi que os FIIs fossem linearmente independentes. Eu não pedi condição nenhuma sobre os FIIs. Eu agora, até o resto da aula, vou particularizar isso aqui um pouquinho. Sabe para quê? Para uma classe de funções que é muito importante. As funções mais importantes que nós conhecemos são os polinômios, né? Porque são simplistas e muito úteis. Então, de agora em diante, eu vou transformar esses FIIs e eu vou restringir esses FIIs a polinômios. Eu vou lidar só com interpolação polinomial. Tá? A primeira forma que eu posso pensar em construir um interpolante desse polinômio de
Pessoal, eu acho que eu fiquei falando para as paredes um tempo, né? Eu cheguei, a conexão caiu? Caiu sim, professor. Ficou um tempo Tá. sem. Eu devo ter falado a beça. Quanto tempo eu falei só? Quanto tempo eu fiquei fora? Acho que em torno de uns 5 minutos, mais ou menos. Eu vou ter que explicar tudo de novo, Foi. né? Voltou já normal agora. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vim para cá agora porque era parte de eu colocar o código já está aqui. Eu vou ter que explicar então de novo. Vamos voltar aqui. Vocês ouviram falando que eu agora ia explicar a interpolação polinomial, ou não? Sim, só isso. Tá. Como é que o nosso interpolante padrão era assim, P de x igual a Cn, φn, Cn menos 1, φn menos 1, etc, C1, φ1, C0, φ0, não é? Eu quero usar uma função polinomial como interpolante agora. Então eu vou pegar o φn e vou fazer ele x igual a n, x elevado a n. Eu vou pegar o φn menos 1 e vou fazer x elevado a n menos 1. Eu vou pegar o φ1 e fazer x elevado a 1. Eu vou pegar o φ0, x elevado a 0, que é igual a 1. Com licença, Oi? a sua imagem não está sendo compartilhada. Ah, não? Desculpa, a sua imagem não, a sua tela. Então vamos de novo aqui. Vocês estão recebendo agora? Sim, agora chegou. A gente quer trabalhar agora com um interpolante polinomial. O interpolante genérico, que não necessariamente era polinomial, que eu tinha apresentado, era esse aqui, né? Cn, φn, mais Cn menos 1, φn menos 1, etc. C1, φ1, C0, φ0, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a função φn ser x elevado a n. Eu vou fazer a função φn menos 1 ser x elevado a n menos 1. Eu vou fazer a função φ1 ser x elevado a 1. Eu vou fazer a função φ0 ser x elevado a 0. Mas eu lembro vocês que x elevado a 0 é C1, é igual a 1. Então esse C0 vai ficar multiplicando 1, vai ficar só um C0 aqui no final, né? Fazendo isso aqui eu fico com Cn x a n, mais Cn menos 1 x a n menos 1. C1x mais C0. Concordam comigo? O que eu fiz aqui foi escolher as funções base. A jésima função base é x elevado a j. Esses φ aqui são chamados de funções base. Por que funções base? É no mesmo sentido de base de álgebra linear. Base em álgebra linear é uma espécie de bloco fundamental, é uma espécie de tijolo que eu uso para fazer outras construções, né? Esses aqui são os tijolos que eu uso para construir essa função. E os coeficientes vão ser uma espécie de cimento que vai ligar os tijolos para gerar a função final, tá bom? Quando eu coloco essas novas bases naquela matriz do sistema linear que tinha que ser resolvido, ele vai ficar com essa cara aqui. A primeira coluna deles envolve potências enésimas. A segunda coluna envolve potências n-1. A terceira coluna envolve potências n-2. E assim por diante. Até que no final, a penúltima coluna envolve potências 1 e a última coluna envolve potências 0. Potências de 0 resultam em 1, né? Então a última coluna é toda de 1s. Essa matriz aqui é tão importante que ela tem um nome. Ela recebe o nome de matriz de Vandermonde. Então esse é um sistema linear de Vandermonde. Dá para mostrar o seguinte, como essas funções aqui são linearmente independentes e os valores de x onde eu estou avaliando elas são distintos, dá para mostrar que essa matriz aqui vai ter as colunas todas linearmente independentes, então ela vai ter determinante diferente de zero. Se essa matriz tem determinante diferente de zero, esse sistema tem solução única. Tá? Se esse sistema tem solução única,
existe uma única curva polinomial que passa por todos esses pontos que eu estou avaliando aqui, né? Porque só vai ter uma possibilidade de coeficiente para construir essa curva. A gente vai fazer um experimento computacional agora para fazer uma interpolação polinomial nesse conjunto de 3 pontos aqui. O primeiro par é 1, 1. O segundo é 2, 3 e o terceiro é 4, 3. Eu preciso montar agora, com esses valores de x aqui, a matriz da interpolação e o vetor B. O vetor B é exatamente esse y aqui, né? Então, A contra a barra y dat vai me dar os coeficientes. Diferente do exemplo computacional anterior, eu vou usar uma função pronta do Octave agora para construir essa matriz de Vandermonde. O comando Vander, se você der um comando Vander e passar um vetor de dados para ele vai construir exatamente essa matriz que está aqui. Eu vou fazer uma ponderação que em muitos livros, provavelmente vocês vão encontrar a matriz Vandermonde ao contrário. A coluna de 1 de primeiro, a coluna de x depois, de x ao quadrado até x a n. Também é uma matriz válida, o que vai acontecer é que a ordem dos coeficientes aqui vai mudar, né? Vai ser de C0, C1 até Cn, e aqui no vetor B vai ser Y0, Y1 até Yn. Por que eu fiz dessa forma não convencional? Porque o comando Vander do Octave, ele te dá a matriz Vandermonde nesse formato aqui. Tá? Então, eu estou fazendo isso para ser coerente com a notação do Octave. Depois que eu resolver o sistema, esse vetor aqui, x sol, ele tem os coeficientes do meu polinômio. Eu vou usar o comando polyval para avaliar o polinômio. O comando polyval ele recebe os coeficientes do polinômio e o valor onde eu quero avaliar o polinômio. Então, se eu fizer a polyval de x sol x, vai avaliar esse polinômio que a gente construiu no ponto x. Eu estou fazendo isso aqui uma espécie de função tipo handle, de modo que eu posso fazer p de alguma coisa agora ser o valor do polinômio nessa alguma coisa. Eu vou definir um grid fino aqui de 0 a 5 e vou avaliar esse polinômio p nesse grid fino. Com isso, eu tenho os valores de y correspondentes. Eu agora vou plotar aqui os dados e a curva obtida por esse polinômio. Tá? Eu mandei esse programa aí no chat para vocês. Vocês já executaram ele? Executem, por favor. Executaram? Alguns responderam que sim, professor. Na hora que vocês executarem, vocês vão obter esse resultado aqui. Agora, eu quero fazer isso aqui no Octave. Repara que eu não botei ponto e vírgula aqui, nem no A, nem no x sol, porque eu quero mostrar no terminal esses números. Olha a matriz A aqui. Os pontos eram 1, 2 e 4, né? Os pontos os valores das abscissas naqueles 3 pontos. Então está aqui 1 a quarta, 2... Aqui não é a quarta, aqui é o quadrado, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado. 1 elevado a 1, 2 elevado a 1, 4 elevado a 1. 1 elevado a 0, 2 elevado a 0, 4 elevado a 0. E os coeficientes da solução estão aqui. Vem cá, vocês sabem me dizer quem são esses coeficientes? Isso aqui está parecendo uma dízima, né? Quem tem essa dízima aqui é menos 2/3, não é? Esse segundo parece ser um inteiro 4. Esse terceiro aqui parece ser quem?
É menos 2 mais um 0,333. 0,333 é uma dízima de 1/3, não é? Então, vê se não parece ser isso. Quem é esse polinômio aqui, então, que a gente acabou de construir? Eu acho que eu errei o sinal aqui, pessoal. Deveria ser menos 7/3 aqui, tá? Então, sinal errado aqui, depois eu corrijo. Menos 2/3 x ao quadrado, mais 4x, menos 7/3. Tá? Faz sentido essa parábola aqui é compatível com essa fórmula? Ó, o menos 7/3 está aqui, e ela tem concavidade para cima, né? Mas é óbvio porque aqui o sinal é negativo. Eu tenho os 3 pontos aqui, e isso aqui está cortando exatamente esses 3 pontos, né? Eu vou enunciar agora um teorema, pessoal, que dá um suporte teórico para processos de interpolação. Processo de interpolação polinomial. Imagine que você tem um conjunto com n mais 1 pontos. São números reais aqui, pares ordenados de números reais, com abscissas distintas. Esse teorema aqui diz o seguinte: existe um polinômio de grau menor ou igual a n que interpola esses pontos. E mais, existe um único polinômio que faz isso. Tá? Então, desses 3 pontos aqui, o que esse teorema me garante é o seguinte: existe um único polinômio de grau menor ou igual a 2 que interpola esses 3 pontos aqui. Esse polinômio é essa parábola em azul que vocês estão vendo aqui. Vamos ver uma explicação visual desse. Vamos ver uma ilustração visual desse teorema? Eu estou te dando 2 pontos aqui. Qual o polinômio que interpola esses 2 pontos? É uma reta, né? 2 pontos definem uma reta. Vocês concordam? Esse polinômio aqui, qual é a cara dele? Ele é assim, né? Agora vem cá. Se eu te der esses 2 pontos aqui, tem uma reta aqui também, não tem? Agora, qual é a equação dessa reta aqui? Era uma constante, não é? Vocês entenderam porque no enunciado lá dizia que o grau é menor ou igual a n? Eu tenho n mais 1 pontos, mas o grau do polinômio é menor ou igual a n, 2 pontos de grau 1, no máximo, né? Pode ser grau 1, e esse aqui tem grau... Esse aqui tem grau 1. Esse aqui, se a constante for não nula, tem grau 0. Eu posso te dar 3 pontos. Eu posso agora te dar 3 pontos. Esse e esse. Eu tenho uma única parábola que passa por eles 3, né? Agora, se os 3 pontos que eu te der forem assim, tem alguma parábola aqui? Tem uma reta que interpola eles aqui, né? Então aqui é grau 2. Aqui é grau 1. E esses 3 pontos também poderiam ser assim, né? Porque ainda seria um grau 0.
Vocês entenderam por que é menor ou igual aqui no enunciado desse teorema? Hein, pessoal? Tá? Eu quero fazer algumas observações sobre interpolação polinomial usando essa base que eu usei, x elevado a j, essa chamada base monomial, porque cada elemento da base é um monômio polinomial, né? Nesse tipo de interpolação, os CJs não tem nenhuma relação. Existe uma relação entre o CJ e os YJs. Porque os CJs são definidos pela solução do sistema linear, e o sistema linear depende dos valores de Y. Mas essa relação não é nada óbvia. É uma fórmula muito complicada. Então, olhando os coeficientes CJs, eu, em princípio, não tenho nenhuma interpretação que traga algum insight sobre o problema que está caracterizado por aqueles dados. Tá? Essa é uma desvantagem dessa interpolação. Se eu colocar um novo ponto aqui na amostra de dados, eu vou fazer isso aqui, nesse programa aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 7 e 0. E eu vou deixar isso aqui até 10 agora. Olha, eu tive que recalcular os coeficientes, porque os coeficientes são todos diferentes. Vocês concordam comigo? Então, eu não tenho como reaproveitar o polinômio que eu já tenho, se por uma... Imagina que você tem 3 pontos lá na medida de laboratório, você calcula um polinômio interpolante. Algum tempo depois você faz uma nova medida, você não tem como aproveitar aquele polinômio que você já tem para construir um novo, você tem que recalcular o novo do zero. Também é uma desvantagem. Essa matriz de Vandermonde aqui, ela tem potência de n, não é? O que acontece quando esses valores n aqui forem muito grandes ou quando os valores x forem muito espaçados? Vocês concordam que eu vou ter números de magnitude muito diferentes aqui nessa matriz? Porque, por exemplo, eu posso ter um 2 elevado a sétima aqui e 1 aqui. Eu posso ter um 2 elevado a 10, por exemplo, aqui, que é da ordem de 1001, na mesma linha. Então, na mesma linha, eu posso ter muitas ordens de grandeza de diferença. Quando as entradas de uma matriz aqui se tornam tão desbalanceadas assim, a gente já viu que dá problema na hora de fazer a eliminação gaussiana, não é? Então, do ponto de vista numérico, o cálculo desses coeficientes pela matriz de Vandermonde não é uma estratégia muito robusta, porque esse é um sistema muito sujeito a erros numéricos. Para grau muito baixo de polinômio, para dados muito confinados, isso não vai acontecer. Mas se o grau do polinômio for moderadamente alto, não precisa ser 1 milhão não, tá? Moderadamente alto pode ser uns 7, 8, 10. E os meus dados forem muito espaçados, eu posso ter problemas sim. E se o n for grande, você sabe que resolver esse sistema aqui custa 2/3 de n ao cubo com a eliminação gaussiana, e para guardar a memória do sistema é n ao quadrado mais 2n, aquelas mesmas situações de orçamento computacional em termos de processamento e memória se aplicam. Eu posso não ter memória suficiente para armazenar o sistema, ou ele pode demorar demais que não dê tempo de eu esperar. Tá? Todas essas aqui são desvantagens dessa técnica de interpolação que a gente estudou aqui. Mas elas podem ser remediadas usando outras funções base, outro tipo de função base polinomial. E é o que eu vou mostrar agora para vocês nessa segunda parte da aula. Como usar outras técnicas de interpolação polinomial. A primeira que eu quero explicitar para vocês é a técnica de interpolação de Lagrange. Que eu vou construir um aproximador polinomial, mas com uma cara diferente daquele que eu fiz lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os coeficientes serem os próprios valores de y,
E as funções base vão ser os chamados polinômios de Lagrange, que são definidos por esse produtório aqui. Deixa eu dar uma ideia para vocês como é que se define um polinômio de Lagrange. Imagine que vocês têm um ponto x0, y0, x1, y1, x2, y2. Eu tenho 3 pontos aqui, não é? Eu vou conseguir definir 3 polinômios de Lagrange aqui, com esses 3 pontos. Esse símbolo aqui, ele é um produtório. Aquele sigma gigante, esse símbolo aqui significa somatório, né? Ele é usado para abreviar somas. Esse π gigante aqui é produtório. Ele é usado para abreviar produtos muito grandes. Então, é um x menos xi. Eu vou colocar aqui no canto para a gente se inspirar. Se eu desenvolver esse produtório aqui, ele vai ser o seguinte. X menos x0. Errei aqui. Aqui é Tn. E o I é diferente de J. E o denominador é bem parecido com o numerador, só que eu troco x por xj. Eu tenho 3 pontos aqui. Quando eu for definir o índice J, eu vou deixar de fora no numerador o índice J. Então, aqui no L0, eu vou deixar de fora esse cara no numerador. Vai ser x menos x1, x menos x2. Agora, o cara que foi deixado de fora no numerador, ele aparece no denominador. Tá claro aqui como é que eu montei aqui? X menos x1, x menos x2. Aí eu pego esse numerador, copio e colo no denominador. Vocês veem que o numerador e o denominador parecem. Depois que eu colei o numerador no denominador, vou proceder uma troca. Eu vou pegar o que é x e vou trocar por x0. E está pronto o meu polinômio de Lagrange de índice zero. O meu L1 vai ser construído da mesma forma. Eu vou deixar de fora o x1, então vai ser x menos x0, x menos x2. Copio e colo o numerador no denominador e troco o x por x1. O meu L2 agora, pessoal, vocês é que vão me dizer como eu construo, por favor.
Me digam aí. Eu não vou escrever, não. Vocês que vão me falar. Eu vou deixar de fora o numerador o x2, né? Então vai ficar como aqui? X menos x1, x menos x0, x menos x1. E aqui agora? E aqui embaixo agora? x2 menos x0. x2 menos x1. Deixa eu só fazer uma observação. O denominador só tem números, então ele é uma constante. É um número que resulta desse produto aqui. Já o numerador envolve incógnita, envolve x. Então o numerador é uma função. Isso aqui é uma função de primeiro grau e soma de primeiro grau. Quando eu multiplico elas duas aqui, esses numeradores aqui vão ter que grau? Grau 2. Então, para dizer que isso aqui tem grau 2, é comum eu colocar um 2 aqui em cima, na notação dessas funções de Lagrange. O que vocês estão vendo aqui é que eu estou fazendo meu polinômio de grau n ser construído com tijolos que são polinômios de grau n, né? Então, aquela matriz de Vandermonde que era desbalanceada, porque ela tinha potências muito discrepantes ao longo das colunas, aqui a hora que eu construir essa matriz, não vai ser uma matriz Vandermonde, vai ser uma matriz com todas as colunas polinômios de grau n. Vocês percebem, então, que os números vão ser muito mais equilibrados. Eu não vou ter aquele desbalanço na mesma linha, ter números de ordens de grandeza muito, muito distintas, né? A não ser que os pontos sejam muito espaçados. Mas, em geral, não vai ser tão discrepante quanto antes, né? Isso pelo grau polinomial, só que eu estou falando. Tem um outro detalhe aqui. Os coeficientes aqui, eu fiz eles iguais ao valor de y. Estão vendo? Então, quando eu botar x0 aqui de entrada, o resultado tem que ser y0. Então, o que tem que acontecer? Esse L0 de x0 tem que ser 1, e os demais L1 de x0, L2 de x0, Ln de x0, tem que ser 0. Se eu generalizar isso aqui, colocar o xn de entrada no LJ, o LJ tem que ser 1 quando o i for igual a j e 0 caso contrário. Isso aqui é chamada propriedade lagrangiana. Todo polinômio que atende essa propriedade aqui recebe o rótulo de polinômio de Lagrange. Se eu colocar esses polinômios de Lagrange naquela matriz lá, vocês vão ter que, por causa dessa propriedade aqui, a grata surpresa que aquela matriz de Vandermonde lá no caso anterior, aqui ela não vai ser mais Vandermonde, ela vai ser uma matriz identidade. E isso é ótimo do ponto de vista de resolver esse sistema linear, né? Porque não existe nenhum sistema mais fácil no mundo de ser resolvido do que um que tem a matriz identidade. Ele já nasceu resolvido. Os coeficientes aqui são quem? São os valores que estão do lado direito. O vetor x é igual ao vetor b. Tá? A solução é trivial. Então, isso é muito estável do ponto de vista numérico. Só que eu não preciso resolver esse sistema para construir o polinômio de Lagrange. Na prática, se eu fosse aplicar um algoritmo aqui de eliminação gaussiana, ou ele é diagonal, eu ia ser redundante, porque eu sei os valores já de cara, eu não preciso resolver. Eu posso fazer isso mais barato, então. Basta construir os polinômios de Lagrange que eu tenho o meu interpolante. Tá? E nesse experimento computacional 3 aqui, é o que a gente vai fazer. É aquele mesmo conjunto de dados de antes, só que eu vou construir aqui aqueles polinômios com esses valores aqui, como eu fiz ali no quadro. Tá? E depois eu vou definir o polinômio regressor, o polinômio interpolante,
com base nesses 3 polinômios de Lagrange que eu construí. E vou plotar. Deixa eu compartilhar esse código com vocês. A parte do plot não ficou muito boa, não, pessoal. Cortou um pedaço. Deixa eu plotar de novo aqui. Deixa eu colar de novo aqui no chat. Ignorem essa primeira parte do plot, peguem essa segunda aqui, tá? Plotar aqui, eu vou plotar os dados, eu vou plotar cada um desses polinômios de Lagrange e vou plotar o meu polinômio interpolante ao final, tá? Tá aqui o meu polinômio e os dados. A hora que vocês fizerem isso, tem esses dados aqui, eu vou colocar essas linhas horizontais, verticais aqui para ressaltar a posição deles. O polinômio L2 vai ser esse aqui. O polinômio L1 vai ser esse aqui. E o polinômio L0 vai ser esse aqui. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Esse polinômio vermelho, ele corta essas linhas verticais aqui em 2 pontos. Ele tem 2 raízes aqui. E essas raízes são exatamente em 1 e 2. Esse polinômio ciano aqui, ele corta essas linhas verticais em 2 pontos, no 1 e no 4. Então ele tem raízes no 1 e no 4. E o polinômio verde, ele corta aqui no 2 e no 4. Ele tem raízes no 2 e no 4. Tá? Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. O polinômio final que vai interpolar esse aqui, ele, de certa forma, o que ele faz é misturar esses 3 polinômios aqui para gerar esse polinômio azul. Que a gente já sabe quem é. Ele é o mesmo polinômio que eu construí pela base monomial, porque só existe um polinômio que interpola esses 3 pontos. Se vocês executarem esse programa aqui, ó, se vocês calcularem e desenvolver essa fórmula aqui, vocês vão ver que ela dá exatamente igual àquela lá. É menos 7/3 aqui, né? Só o sinal aqui que está errado. Vocês fizeram aí, pessoal? Estão respondendo que sim, professor. O que a gente ganhou aqui? Aqui agora, os coeficientes têm um significado claro. Eles são iguais aos valores de y. Então, se o y tem um significado, por exemplo, de uma temperatura, isso é uma informação útil que eu tenho no polinômio agora de cara, que lá no caso da base monomial eu não tinha. Tá? Mas eu tenho desvantagens também nessa interpolação. Se eu colocar um novo ponto na amostra, os coeficientes precisam ser recalculados. Eu não consigo aproveitar o polinômio que eu já tenho. Do ponto de vista de estabilidade numérica, a interpolação de Lagrange é a melhor que existe. Ela é mais estável porque o sistema associado à interpolação é um sistema diagonal com a matriz diagonal identidade. Então, não poderia ter sistema melhor. Tá? Na prática, não se usa resolver o sistema para calcular esses polinômios. Existe um algoritmo chamado de interpolação baricêntrica, que é o que é utilizado na prática. Tá? Posso seguir, pessoal? Vocês estão fazendo esse exemplo ainda? A maioria falou que sim, que pode. Tá. Eu quero mostrar, então, uma terceira forma de interpolação que vai me ajudar a resolver esse segundo problema aqui, ó, esse probleminha aqui. Na interpolação monomial e na interpolação de Lagrange, se eu coloco eu fiz exemplo com 3 pontos. Se eu colocar um 4º ponto na amostra de dados, eu vou ter que recalcular
os coeficientes. Eu vou ter que fazer o processo de interpolação do zero de novo, porque não dá para reaproveitar o polinômio que eu tenho e construir um novo polinômio interpolante a partir dele. A interpolação de Newton, ela vai nos ajudar a corrigir esse problema. Tá? Eu vou construir o polinômio interpolante agora num formato que ele vai ser, de certa forma, adaptativo, que ele vai me permitir. Imagina, eu determinei um polinômio que interpola 3 pontos. Eu ganhei um quarto ponto, eu vou determinar o polinômio que interpola o quarto ponto a partir do que interpola os 3 anteriores. Eu vou pegar esse polinômio que eu já tinha, eu vou somar mais um termo de uma espécie de correção nele, e com isso eu tenho um novo polinômio interpolante. Qual a forma que eu tenho que escolher para o polinômio aqui para que eu tenha essa propriedade de adaptatividade? Quero desenvolver um pouquinho aqui com vocês. Qual o polinômio que interpola esse ponto aqui, pessoal? Esse aqui, uma constante, não é? Então, o meu primeiro polinômio, ele vai ser uma constante. Eu vou chamar de C0. Aí eu fiz um experimento novo e tenho esse novo ponto aqui. Qual o polinômio que interpola esses 2 pontos aqui? Ele é uma reta, não é? Aqui eu já tenho uma constante. Esse segundo ponto aqui seria assim, não é? Eu não quero colocar assim, porque se eu colocar nesse formato, eu vou ter que recalcular os coeficientes todos. Vê se vocês concordam que se eu colocar assim, quando x é igual a x0, nesse ponto aqui, isso dá a constante. Isso aqui dá o polinômio que interpola o primeiro ponto, né? Quando x é igual a x1, de resto, isso aqui é um... Deixa eu fazer isso aqui mais claro. Quando eu tenho que colocar aqui agora um certo alfa x para passar desse polinômio de grau 0 para esse de grau 1, não é? Concordam comigo? Repara que isso aqui é o que eu chamei de C0 lá, e esse aqui é o que eu chamei de alfa, não é? Essa forma aqui pode ser reduzida àquele formato ali. Só que essa forma aqui, quando x é igual a x0, ela se reduz ao polinômio anterior. Então, isso aqui, de certa forma, é o polinômio P0 de x mais uma correção.
E essa correção, quando eu estou nesse ponto aqui, ela vale 0. Aí imagine que eu coloquei um terceiro ponto aqui. Isso vai virar uma parábola, né? Como é que vai ser essa correção da parábola aqui? Você tem agora, isso aqui é o polinômio P1, e eu coloquei uma correção quadrática para que isso aqui me gere o termo quadrático, a parábola. Então a ideia aqui é o seguinte, é um coeficiente, um outro coeficiente x menos x0, x menos x0, x menos x1, até que no último vai ter o produtório desses vários monômios. Aqui está errado, aqui é x menos xn menos 1, tá? Não é n aqui não, é n menos 1 aqui no final, tá, pessoal? Depois eu corrijo. Professor, com licença, o João está perguntando o que significa o tio no C0, C1 e C2. Ah, é só um nome que eu dei. Não precisa necessariamente esse tio, não. Deixa eu usar a mesma anotação do slide ali. Aquele primeiro ponto é uma constante que interpola ele. Esse polinômio aqui interpola esses dois pontos aqui. Eu posso determinar o C0 e o C1 para que ele passe por essas duas retas, né? Por esses dois pontos em vermelho. Esse C2 aqui, x menos x0, x menos x1, ele passa por aqui. O que eu quero que vocês olhem agora é o seguinte, eu tenho que montar um sistema linear para poder construir essa interpolação, não é? No princípio, esse sistema linear é como? Φn em x0, Φn em x1, até Φn em xn. Φn menos 1 em x0, Φn menos 1 em x1, Φn menos n em xn. Φ1, Φ1. Como é que é a cara do P que a gente escolheu? C0 mais C1, x menos x0. Vocês me permitam trocar os índices aqui? Aqui vai ser mais conveniente eu colocar assim. E aqui os coeficientes vão ficar C0, C1, até Cn. E o lado direito vai ser y0, y1, até yn. Lá no anterior eu estava fazendo de Cn a C0. Aqui vai ser mais conveniente assim. Aqui o C2 vai ser x menos x0, x menos x1, etc. Aqui vai ficar um Cn, x menos x0,
x menos x1 até x menos xn menos 1. Não é n no final não, tá? Eu queria que vocês me ajudassem o seguinte. A função φ0 de x, ela é 1, né? Ela é esse 1 aqui. Então essa primeira coluna aqui vai ser todo mundo igual a 1. Vocês concordam comigo? A função φ2 de x está aqui, é x menos x0. A função φ1, perdão. Quando eu avaliar a função φ1 em x0, vai dar quanto? 0. φ1 em x1 vai dar alguma coisa diferente de 0. Em todos aqui vai dar alguma coisa diferente de 0, e aqui vai dar diferente de 0. Na próxima coluna, na primeira linha tem x0, né? Eu vou avaliar aqui o quê? O φ2 de x. O φ2 de x em x0 vai ser 0. Em x1 ele vai ser 0. E depois vai ser sempre diferente de 0, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo com a estrutura dessa matriz aqui? Onde eu marco um x é diferente de 0. Isso aqui vai ter, no fundo, uma estrutura assim, né? Triangular. Inferior, vocês estão vendo? Sistemas triangulares são fáceis de resolver, não são? E mais, sistemas triangulares, um sistema triangular inferior, ele é desacoplado de cima para baixo, não é? Essa equação aqui só depende dela. Essa daqui só depende da anterior. Essa só depende das duas anteriores e assim por diante. Vocês viram aquela estrutura de polinômio? Que eu acabei construindo aqui? Etc. Esse polinômio aqui de grau zero, ele só depende dele. Eu posso dizer que ele é um P0 de x. Depois, esse outro polinômio aqui completo, esse outro polinômio aqui, eu vou chamar ele P1 de x, ele é o P0 mais uma certa correção, né? Então, o polinômio P0, de certa forma, ele está desacoplado do P1. E o P1 só depende do P0. Se eu olhar aqui agora, esse aqui de cima, e chamar ele de P2 de x, o P2 é o P0, o P2 é o P1, mais uma certa correção, né? Então, o P2, ele só depende do P1 e do P0, né? Ele é desacoplado dos termos à frente. Esse desacoplamento que existe aqui é o que me propicia ter aquela propriedade que eu queria ter, de adicionar um ponto a mais e poder reaproveitar o polinômio anterior. Eu vou ilustrar isso aqui, tá? Nesse experimento computacional 4 aqui, em que tem aqueles mesmos pontos de antes, e está aqui o P0, o P1 e o P2. O P0 eu construo como uma constante. O P1 vai ser o P0 mais uma correção, que eu calculei esse coeficiente 2 aqui. O P2 vai ser o P1 mais uma correção, que é esse coeficiente menos 2/3 aqui, x menos 1, x menos 2. Tá? E aqui está a instrução para plotar.
Eu daqui a pouco eu explico como calcular esses coeficientes. Eu só queria antes executar esse programa com vocês. Então deixa eu passar o programa aqui para vocês. Aqui é a primeira parte dele. Está aqui a segunda parte. Receberam, pessoal? Professor, não chegou, não. O chat está meio lento, né? Uhum. Ah, foi. Chegou aqui. Se vocês executarem, vocês vão ter isso aqui. Que eu vou mostrar nos slides. Vocês têm os pontos. Esse primeiro ponto aqui eu vou aproximar ele por um polinômio de grau zero. Está aqui. Eu agora quero aproximar um polinômio. Eu quero um polinômio que pegue esse ponto e esse. Eu coloquei esse segundo ponto na amostra. Isso tem que ser uma reta, né? Olha aqui embaixo. O P0 é uma constante igual a 1. O P1 é o P0 mais uma correção centrada em 1, né? C1, x menos x1, x menos 1. Eu determino que esse C1 vale 2 e eu tenho o polinômio agora 1 mais 2 vezes x menos 1, que é essa reta azul aqui. E agora eu coloco mais esse ponto aqui. O que eu vou fazer, eu vou pegar esse P1 aqui e vou somar uma correção quadrática nele. Eu determino o coeficiente C2 dessa correção, que é, pessoal. Tá clara a ideia, pessoal? Saúde. Como é que a gente pode determinar esses coeficientes aqui, que eu coloquei direto aqui no chat? De duas maneiras. Uma maneira é montar esse sistema triangular e resolvê-lo. A outra é a chamada tabela de diferenças divididas. Aqui, quem vai entrar aqui é o y. Então, quais eram os pontos lá que eu tinha? 1, 2, 4, 1, 3, 3. 1, 2, 4, 1, 3, 3. Como é que eu vou calcular esse valor e esse valor aqui? Isso aqui se chama tabela de diferenças divididas pelo seguinte. O valor que vai entrar aqui, ele é obtido dividindo diferenças aqui. Ele vai ser 3 menos 2. Não, perdão, fiz a conta errada. Ele vai ser 3 menos 1, que é esse aqui, sobre 2 menos 1, que é esse menos esse. Tá? E aqui embaixo, o valor vai ser o quê? 3
menos 3, esse menos esse, sobre 4 menos 2. Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, esse valor aqui é 2. 3 menos 3 dá 0, esse valor aqui é 0. Então, se eu replicar essa minha tabela aqui embaixo, ela é 1, 2, 4. Um, 3, 3, 2, 0. Eu agora preciso calcular esse número daqui, né? Como é que eu vou calcular esse número daqui? Eu acho que vocês já têm uma ideia, né? Vai ser esse menos esse sobre esse menos esse, né? Então vai dar 0 menos 2 sobre 4 menos 2. Isso aqui dá quanto? Perdão, eu fiz um erro aqui. Não é esse. É esse menos o primeiro lá. Se você tivesse mais linhas aqui, aí seria o segundo. Então é 4 menos 1. Então esse valor aqui dá menos 2/3. Eu disse que dava para calcular. Eu disse que dá para calcular os coeficientes lá a partir daqui. Esse aqui é o coeficiente do P0. Esse aqui é o coeficiente do P1. Esse aqui é o coeficiente do P2. A diagonal principal dessa tabela aqui me dá os coeficientes que eu preciso aqui. Ó. O coeficiente do primeiro era 1. Está aqui. O coeficiente, esse C1 aqui, é 2. Está aqui. O coeficiente C2 aqui é menos 2/3. Está aqui. Por que isso aqui me dá certa adaptatividade? Imagine que eu preciso colocar um novo ponto aqui. 7, por exemplo. 7 e 0. O que eu vou fazer aqui? Como é que vai ser esse número aqui novo? 0 menos 3 sobre 7 menos 4. Que vai dar menos 1. E esse aqui agora vai ser o quê? Vai ser menos 1. Já foi esse, é menos 1. Menos 0 sobre 7 menos 2. É menos 1. Menos 1/5. E agora eu tenho um outro para calcular aqui, né? Que é o quê? Menos 2/3. Menos 1/5 sobre aqui não era menos 2 não, pessoal. Perdoa. Aqui 7 menos 4. Menos 1/3, né? Dividido por 7 menos 2. Aqui dá menos 1/3, dividido por 5, dá menos 1/15, né? E aqui está o meu novo elemento diagonal. Se eu quisesse colocar um polinômio de grau 3 aqui agora, seria o quê?
menos 1 quinzeavos, x menos x1, x menos x2, x menos 4, né? Tá claro? Vamos comparar os métodos aqui? Vocês têm 3 estratégias de interpolação aqui, usando base monomial, usando base de Lagrange e usando base de Newton. Qual o custo computacional para construir cada uma delas? Monomial é mais caro porque tem que resolver o sistema linear. Lagrange e Newton você consegue construir com algoritmos espertos, tipo esse da tabela, ou baricêntrico, no caso do Lagrange, que baixa esse custo de n ao cubo para n ao quadrado. Se eu precisar não só construir, como avaliar, o custo é linear em n. 2n para Newton monomial e 5n para Lagrange. Mas o mais importante de comparação aqui são as características notáveis. A interpolação monomial, conceitualmente, ela é simples. Então, a primeira que você faria se você estivesse desenvolvendo certa teoria. Lagrange, você ganha na interpretabilidade dos coeficientes e na estabilidade. Em Newton, o que você ganha? Adaptatividade, essa capacidade de reciclar o polinômio que você já tem para, na hora de construir um novo polinômio, você bota o que você já tem mais uma pequena correção. Tá? Para fechar a aula, interpolação aproxima. Imagine que os pontos que você tenha foram amostrados de uma certa função que tem n mais uma derivadas no intervalo AB. Esse polinômio Pn que interpola esses pontos, ele aproxima f. Então tem um certo erro embutido nessa aproximação, né? O que esse teorema aqui diz é que esse erro de aproximação, ele tem uma cara parecida com essa fórmula de Newton aqui. O coeficiente dele é o quê? Você tem esse produtório aqui, e que esse coeficiente, ele depende da derivada de ordem n mais 1 e tem n mais 1 fatorial no denominador. Tá? Então, para n muito grande, isso aqui costuma ser pequeno, né? Porque esse n fatorial aqui vai diminuir consideravelmente o tamanho disso. Então, isso aqui dá uma ideia que, às vezes, você ter bastante pontos, você talvez consiga que esse polinômio, fazer com que esse polinômio aqui aproxime razoavelmente essa função f. Mas não pense que, eu vou botar, quanto mais pontos eu colocar, melhor a qualidade do meu aproximante. Não é assim, não. Você tem certos fenômenos que começam a aparecer quando você usa malha uniforme, isso, fenômenos que eu não vou comentar aqui, que podem comprometer a capacidade do interpolante, tá? Mas esse teorema aqui é uma boa pedra, é um bom marco teórico para análise de erros de interpolação polinomial. Então é isso, pessoal. O que a gente viu na aula de hoje é como construir uma curva que aproxima o padrão de um certo conjunto de dados, a tendência a um certo conjunto de dados, quando esses dados não são tão numerosos e não tão ruidosos, que você pode pensar em fazer sentido passar uma curva de maneira exata por todos eles. Tá? Perguntas?